Olá, meu querido irmão e amigo, minha querida irmã e amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua irmã e amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o primeiro livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o capítulo 21. Antes de nós começarmos o nosso trabalho de hoje, os convido para que curtam e compartilhem esse vídeo, porque quando nós curtimos aqui, o algoritmo do YouTube entende que esse material é importante e partilha com outras pessoas. E a nossa ideia é espalhar o bem que nós temos recebido. Então me auxilie, meu querido, minha querida, curtindo esse vídeo e também, se for possível a você, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, com seus queridos, com aquelas pessoas que você sabe que gostam de assuntos espiritualistas. Então vamos iniciar o nosso trabalho de hoje com o capítulo 21, Continuando a Palestra, é o título deste capítulo. Recordando que nós estamos vendo a conversação de Dona Laura com o nosso querido André Luiz. Eles estão falando então sobre vida no lar, sobre o caráter da mulher, sobre o caráter do homem, e enfim, sobre as noções de lar, que foi o capítulo anterior que nós vimos, e agora aqui continuando a palestra. Então vamos à nossa leitura e eu vou tecendo breves comentários ao longo da nossa partilha. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Revelar-me-á a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções em geral representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me acoberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma.
Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas. Olha só que interessante, gente. Então aqui, André Luiz e Dona Laura estão conversando sobre a questão da aquisição do lar, não é mesmo? De uma casa para poder formar um lar. E Dona Laura então explica a André Luiz que para as famílias espirituais é permitido conquistar apenas um lar por família, não mais que um. Ou seja, todos aqueles espíritos que estão afins, que são almas espirituais da mesma família, vão viver na mesma casa. E que isso é conquistado através do bônus hora, que são as horas de trabalho que eles têm em favor da colônia aqui. Precisa de 30 mil horas de trabalho para que eles possam conquistar, então, a sua casa. E aí Dona Laura fala aqui para ele da alegria que foi o retorno à pátria espiritual, tendo o esposo ali junto com ela, não é mesmo? As conquistas que eles foram tendo ao longo do tempo, o convívio em paz, em harmonia, servindo a colônia. Depois chegou Lísias e as suas duas irmãs também ali para conviverem dentro do lar. Tudo era alegria, só que há um momento em que os débitos anteriores precisam ser ressarcidos, não é mesmo? E aí então o reencarne é necessário. É disso que ela vai começar a falar aqui com o André Luiz. Vamos ver então? Continuando, André Luiz diz o seguinte: Senhora Laura, exclamei interrompendo-a, permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade, no entanto até agora ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo, e quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Olha só, gente, que coisa mais interessante. Prestemos atenção nisso aqui. Quando nós retornarmos à casa espiritual, à pátria, ao nosso lar espiritual,
nós não vamos recordar de sopro, ou seja, chegando lá, as nossas reminiscências anteriores, as nossas lembranças de vidas passadas. Nós vamos ter que ser preparados. Em primeiro lugar, nós temos que desvencilhar-nos de todos os apegos e de todas as questões físicas, que marcam muito o espírito logo que ele chega na vida espiritual. E posteriormente, como diz Dona Laura aqui, o espírito precisa ser preparado. E essas reminiscências, essas lembranças, elas são acompanhadas por mentores que nos auxiliam. Nós não vamos lembrar tudo de uma vez só, porque geralmente o espírito que chega do outro lado da vida não está preparado para entender tudo o que se passou em vidas anteriores. Porque é como Dona Laura diz aqui, aquele que sofreu algum dano vai se achar sempre prejudicado. E aquele que cometeu algum dano vai se achar no direito de ter feito isso. Só mesmo as almas que estão preparadas, como ela diz aqui, compreendem a profundidade. Então, quando nós chegamos lá do outro lado da vida, não é no mesmo momento que nós vamos recordar todas as vidas anteriores. Nós vamos recordando num passo a passo. Nós vamos ver isso aqui nos outros livros de André Luiz também e ao longo do trabalho que nós vamos fazendo aqui sobre a sua obra. Não é de sopro, gente. Nós chegamos lá e vamos sendo preparados. E depois, quando nós estivermos em condições, quando o espírito está em condição, é que ele vai recordando pouco a pouco das vidas anteriores para entender o que se passou na vida atual que ele deixou e por que ele precisa às vezes ainda retornar a reencarnar para ressarcir danos anteriores. E vejamos então que isso é tão sério que se essas almas, esses espíritos que chegam do outro lado insistirem e indevidamente tentarem fazer as lembranças, sem o devido domínio das reminiscências, tentando burlar, não é, os dispositivos da lei divina, não raro, a Dona Laura diz aqui, que se desequilibram e entram em loucura até mesmo, não é? Então precisa haver um acompanhamento e o tempo certo, para tudo tem o tempo certo, não é, meus queridos? Continuando a nossa leitura então, André Luiz diz o seguinte: mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias. Durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta,
Olha só, gente, que importante a gente compreender bem esse passo a passo. Quando eles começaram a ter leves lembranças, tanto ela quanto o esposo, o senhor Ricardo, eles então foram até o Ministério do Esclarecimento para saber o que estava acontecendo. O responsável lá encaminhou eles aos técnicos no assunto, e aí lhes foi permitido que eles, durante 2 anos, lessem as memórias escritas de 300 anos ao longo das suas encarnações. Só que só essa leitura não era suficiente para recordar tudo aquilo que tinham vivenciado. Então, quando eles estavam preparados depois desses 2 anos de estudo sobre as suas memórias escritas, os técnicos então lhes aplicaram passes no cérebro, despertando, segundo a dona Laura, certas energias adormecidas. E aí ela e o seu esposo Ricardo ficaram então senhores de 300 anos de memória integral. Houve todo um preparo. E aí os técnicos não permitiram que eles fossem além de 300 anos, porque eles ainda não estavam preparados para assimilar essas lembranças. E mesmo esses 300 anos que ela e o esposo viram, eles perceberam o quão grande ainda era o débito deles para com a Terra, para com todas as organizações do nosso planeta, não é? Familiar, social, enfim. Então, gente, olha como é importante a gente ir entendendo isso. Não é porque você chega lá no mundo espiritual que você vai lembrar de todas as suas vidas passadas. Precisa de todo um preparo, há todo um cuidado minucioso e dedicado dos especialistas do mundo espiritual para auxiliarem que nós possamos recordar aquilo que é necessário para que a gente vá depois assimilando o que a gente ainda precisa ressarcir dos débitos anteriores das vidas passadas. Continuando então a nossa leitura. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Olha só que interessante, né, gente? Dona Laura estava, então, se preparando para o reencarne. Estava só esperando o retorno da filha, que era a mãe de Heloísa, a neta que está ali convalescendo, recém-desencarnada. Então, quando a mãe de Heloísa chegasse, ela iria reencarnar. Talvez, possivelmente, Dona Laura e seu Ricardo ainda estejam encarnados, ou talvez já tenham desencarnado, porque esse livro aqui foi escrito por volta dos anos 1939, início dos anos 40. Então, Dona Laura e seu Ricardo estariam com mais ou menos 70 e poucos anos, não é mesmo? Não sabemos onde eles reencarnaram.
mas possivelmente podem estar ainda encarnados na Terra, ou talvez já tenham partido novamente à pátria espiritual. E assim nós vamos encerrando, meus amados, esse capítulo, que vocês possam, junto comigo, refletir sobre esse estudo bonito que nós tivemos hoje, falando ali das condições quando nós chegamos ao mundo espiritual, das reminiscências que nós vamos tendo, do nosso direito a conquistar uma casa-lar para a nossa família espiritual, a forma com a qual é conquistada através do trabalho, recebendo bônus horas aqui na colônia Nosso Lar, e que nós possamos refletir, porque geralmente nossos queridos amigos espirituais vão nos ajudar a ter as intuições e o aprendizado necessário para o nosso crescimento, conforme a nossa dedicação. Sendo assim, meus queridos, antes de terminarmos o nosso encontro de hoje, eu vou lhes convidando para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que nós possamos fazer a partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras nós temos aqui o Evangelho no Lar, às 21 horas. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós voltamos a ter o nosso encontro para o estudo da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós temos então, a partir do momento do passe, a recepção dos fluidos benéficos vindos da espiritualidade superior. Desejo que nosso querido e amado Mestre Jesus Cristo, nossa amada Mãezinha Maria Santíssima e todos os nossos benfeitores queridos possam continuar nos estimulando ao bem, à paz, ao amor, e que nós tenhamos o nosso coração aberto e sempre grato a toda essa graça que recebemos ao longo de todo o tempo, independente de qualquer ação ou atitude nossa. Que possamos seguir nessa paz, nessa graça, equilibrando os nossos corações e nos dedicando ao nosso crescimento e evolução espiritual. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Muita paz a todos nós.